Olá pessoal, meu nome é Elisângela e hoje quero compartilhar com vocês mais um vídeo sobre neurociência e saúde mental. Se inscreva no meu canal, não saia da casinha, no YouTube. Vejo vocês lá. Hoje trataremos das funções executivas, especificamente sobre a atenção. A atenção compreende o estado de concentração da atividade mental no tempo e orientado a uma meta ou objeto, realizado por meio da seleção, do asseguramento e da manutenção de informações relevantes, juntamente com a abstração de estímulos irrelevantes, possibilitando o pensamento organizado para a resolução de problemas. O objetivo da atenção estrutura-se como um mecanismo de controle para a realização de um ato mental ou uma ação. A atenção atua também sobre a motivação, impulsividade, que impulsiona o indivíduo a continuar a executar o trabalho. Caso o sujeito não obtenha êxito na atividade, ele sofre tensões físicas e psíquicas, as quais focalizam mais na atenção, deixam a atenção mais focada, para que desse modo obtenha maiores recursos para superar o desafio. Os fatores determinantes da atenção voluntária. A atenção é uma atividade mental vinculada à percepção e apresenta dois grupos que asseguram o caráter seletivo dos processos psíquicos, da orientação e da estabilidade do ato consciente, e esses são: primeiro, o campo externo, são responsáveis por determinar o sentido, o objeto e a estabilidade da atenção. Assim, o primeiro fator externo determina a intensidade do estímulo, isto é, o objeto apresenta tamanho e ou coloração diferente dos demais, o que direciona a atenção. O segundo fator externo demarca o sentido da atenção, vincula-se à novidade do estímulo ou à diferença deste em relação aos outros. Segundo é o campo interno, que é o próprio sujeito. Por meio da organização estrutural da psique do campo perceptivo, o sujeito direciona e amplia a sua percepção. Esta, por sua vez, é influenciada pela necessidade, interesse e objetivo do indivíduo no processo de sua atividade. O sentido da atenção é determinado pela atividade, ou objeto, campo externo. Contudo, esta pode ser condicionada, tornando-se um procedimento automático, campo interno inconsciente. A neuropsicologia da atenção. Após as aferências chegarem com informações das áreas sensoriais, ocorre a primeira fase do processamento atencional, delimitando a seleção precoce de estímulos, os quais são responsáveis pelo registro dos dados da percepção. Em seguida, o estímulo é analisado perceptualmente e codificado
como informações categóricas e semânticas antes de ser selecionado para posterior processamento ou rejeitado por ser irrelevante. Após essa primeira fase, as informações são processadas pelo córtex pré-frontal dorsolateral, que, por um processo de seleção tardia, pareia as informações, mantendo-as e as codificando para serem armazenadas na memória de trabalho e talvez na memória de longo prazo. Para que esse processo ocorra, é fundamental a intervenção do sistema supervisor da atenção, para garantir que o comportamento seja flexível, como também favoreça certos esquemas de unidade de controle requerido em situações novas, situações difíceis, na correção de erros e na superação das respostas habituais. No nível básico do sistema supervisor da atenção, ocorre no tronco encefálico superior por meio da formação reticular, sistema reticular ascendente, o SARA, responsável pelo estado de vigília, condição elementar da atenção, a qual proporciona as irrigações das áreas corticais e subcorticais por aferências colinérgicas e monoaminérgicas, favorecendo a consciência ótima para os processos de seleção e concentração, direcionando o foco da atenção do indivíduo. De todas as irrigações subcorticais, uma das mais importantes é a dos neurônios colinérgicos no núcleo da base de Meynert, os quais enviam conexões a áreas essenciais do neocórtex, ativando o mecanismo da atenção nos processos cognitivos. Por sua vez, o córtex pré-frontal desempenha um papel crítico na atenção, permitindo respostas neurais para refletir o significado das informações originadas das áreas sensoriais sobre os eventos do ambiente. A modulação da atenção é exercida por meio das conexões com o tálamo e a sua ligação com a formação reticular, sistema reticular ascendente SARA. Ademais, o giro do cíngulo anterior apresenta um papel decisivo no controle da atenção, como também as estruturas mesolímbicas, hipocampo e amígdala, as quais influenciam a atenção por meio da atração, motivação e carga emocional que o objeto e os eventos despertam no sujeito. Como parte do sistema límbico, o hipocampo apresenta papel no mecanismo de inibição de estímulos irrelevantes e com a consolidação da memória de habituação a estímulos repetitivos. Contudo, o núcleo caudado também exibe um papel na inibição de estímulos irrelevantes. Durante a atenção seletiva para um objeto, o córtex parietal posterior contribui para a localização desses objetos no espaço e para a atenção visual do movimento do objeto que se movimenta, fazendo conexões com o córtex pré-frontal dorsolateral, o qual faz o planejamento do movimento dos olhos, bem como a organização do movimento e o comportamento para ação direcionada ao objeto. Uma função específica da atenção seletiva é mediar a excitabilidade do córtex estriado, occipital, durante a atenção visual, envolvendo uma complexa rede neural entre o núcleo pulvinar do tálamo, o córtex pré-frontal dorsolateral
o córtex parietal posterior, além dos glândulos da base e o córtex da ínsula. Por sua vez, a atenção dividida, definida como tratamento simultâneo de várias informações ou tarefas, também está relacionada com o córtex pré-frontal, o parietal e o núcleo pulvinar do tálamo. A psicologia da atenção. A atenção classifica-se por tipos, direção e amplitude. O tipo básico da atenção, a atenção reflexa, também chamada de atenção exógena, presente nos animais e no ser humano, caracteriza-se como um fenômeno sensorial e momentâneo, em geral, um estímulo externo que capta a atenção do sujeito. A atenção voluntária, denominada de atenção endógena, refere-se à habilidade ou intencionalidade em prestar atenção em alguma coisa, presente apenas nos seres humanos. A direção da atenção divide-se em atenção externa, projetada para fora, no mundo subjetivo do sujeito, voltada para o mundo exterior ou para o corpo, geralmente de natureza mais sensorial. A atenção interna volta-se para os processos mentais do próprio indivíduo. É uma atenção reflexiva, introspectiva e meditativa. A amplitude da atenção divide-se em concentração, seleção e manutenção, estabilidade, temporal e espacial. Concentração, atenção focal ou dirigida, mantém concentração sobre o campo determinado, delimitado e restrito da consciência, respondendo a estímulos visuais, auditivos e táteis. A atenção dispersa não se concentra em um campo delimitado, espalhando-se. Seleção e manutenção. A atenção seletiva é a capacidade de selecionar estímulos, determinando sua orientação atencional focal, e dessa forma estabelece prioridade da atividade consciente do indivíduo diante de vários estímulos ambientais. De acordo com Kandel et al. 2000, a atenção seletiva é uma série de comportamentos dividida em 4 componentes orientados para novos estímulos. Primeiro, liberação do presente foco de atenção. Segundo, movimento para uma nova localização. Terceiro, engajamento para uma nova localização. E quarto, o estado sustentado da atenção. A atenção sustentada refere-se à capacidade de manter a atenção seletiva sobre um determinado estímulo, mantendo-se pronto para responder ao estímulo perceptivo, permitindo a execução de tarefas. A estabilidade. Tenacidade é a capacidade de fixar sua atenção sobre determinada área, objeto ou pensamento. Quando exacerbada, ocorre a hipertenacidade, como, por exemplo, ruminações. É quando a atenção é focada em pensamentos disfuncionais. Vigilância é a capacidade que permite ao indivíduo mudar o seu foco de um objeto para outro. Temporal espacial. A orientação depende de uma adequada percepção da passagem do tempo e da localização no espaço. Requer
uma estável integração da percepção, atenção e memória. Tanto os circuitos hipocampais límbicos, além do hipocampo, corpos mamilares, núcleos anteriores e mediais do tálamo e os núcleos septais, quando aqueles circuitos relacionados ao córtex pré-frontal e algumas de suas conexões, núcleo caudado, núcleo talâmico dorsolateral e giro do cíngulo, requer atenção, percepção e memória. Lesões encefálicas que comprometem a atenção. As lesões na parte superior do tronco cerebral, na formação reticular, sistema reticular ascendente, SARA, e no sistema límbico, causam prejuízo da base primária da atenção. A atenção seletiva é comprometida quando ocorrem lesões no hipocampo ou no núcleo caudado, o que pode causar também danos no estado de consciência, da memória e da organização do comportamento. Os sintomas das lesões no córtex hipocampal são instabilidade das respostas seletivas, cansaço, distrabilidade e comprometimento da memória. Por sua vez, as lesões no lóbulo frontal provocam prejuízos na atenção voluntária, que emprega a fala como auxiliar. Os pacientes ficam suscetíveis à distrabilidade, à contaminação de tarefas por outros estímulos e não conseguem ter controle sobre essas tendências. Exibem dificuldades para responder perguntas, para reter os traços da memória, de realizar uma leitura e de executar tarefas. A instrução verbal não restaura a atenção. O córtex pré-frontal medial apresenta importante papel na consciência por meio da manutenção do tônus cortical. Lesões no córtex pré-frontal medial bilateral causam distrabilidade, aspectos de inabilidade e distúrbios da seletividade. Por sua vez, as lesões no córtex pré-frontal dorsolateral, hemisfério direito, provocam uma heminegligência ou lentidão e perseveração na aplicação de instrumentos de atividade. Ademais, lesões no córtex parietal posterior também produzem comprometimento da atenção. Porém, com uma instrução verbal, o sujeito restaura o problema. Obrigada.